Queridos, que Deus te abençoe. Aqui, Pastor Ronaldo, com mais um vídeo para você. E agora trazendo um tema muito importante: o fim do dízimo. Muito tem se falado sobre os dízimos e ofertas nesses últimos anos. E existem muitas denominações, muitas igrejas evangélicas que elas trazem um verdadeiro terrorismo sobre as pessoas a respeito do dízimo. Quem não der o dízimo, quem não pagar o dízimo. Eu acho essas palavras muito pesadas e você deve concordar comigo que essas palavras realmente são pesadas. Quem não dá, quem não paga o dízimo está roubando ao Senhor. Não, não é bem assim. É preciso primeiramente entender o que é o dízimo, se realmente a Bíblia fala sobre o dízimo, onde fala, o que a Bíblia diz. E nós estamos num tempo em que o acesso à informação é muito grande e as pessoas têm que saber a verdade sobre o dízimo. O dízimo, ele é um mandamento bíblico, sim, mas não é o mais importante. Muitas das vezes, e na verdade eu acho que sempre é assim, é mais importante a oferta do que o dízimo. Veja bem, a oferta ela é um ato voluntário, é algo que você dá dá conforme o que você propôs no seu coração, voluntariamente. O dízimo, ele é algo que nós temos que devolver a Deus, temos que restituir a Deus. Isso não há a menor dúvida, não há o que discutir. Louvado seja Deus. Veja bem, o dízimo, ele não é um investimento, não é uma fonte de renda, uma fonte de obrigações para Deus. Também não é um meio de salvação ou enriquecimento de inescrupulosos e mercenários da fé. A Bíblia diz lá em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tem pessoas que dizem a casa do Senhor, mas a Bíblia diz a casa do tesouro. Era um local onde eram colocado ali a 10ª parte de 100% que Deus deu ao homem. Então Deus dava 100% e só pedia a devolução de 10%. Agora, para que Deus quer dízimo? Quando nos tempos do Antigo Testamento, o dízimo muitas das vezes eram pombinhas, eram cordeiros, eram ovelhas e tal. E para que Deus queria isso? Porque o dízimo ele veio para substituir aquela oferta de holocausto, de sacrifício até de criança, sacrifício de virgens, de crianças. Crianças eram queimadas no fogo para oferecer para os deuses pagãos. Para tirar esse hábito horrendo das pessoas, foi instituído o sacrifício e depois do sacrifício os dízimos. Então, porque para o homem seria muito difícil o homem entender que para agradar a Deus não era necessário sacrifício. Mas como diz a palavra de Deus, ofertas e sacrifícios não quiseste, mas misericórdia, como o Senhor mesmo diz na sua palavra, misericórdia quero. Então, a palavra de Deus ela é muito clara. Deus ele quer mais um coração contrito, um coração realmente que está de acordo com a sua palavra, uma pessoa obediente, do que oferecer sacrifício, que são coisas de tolos. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, e no capítulo 1, o verso 31, o capítulo 2, o verso 3, não há qualquer dúvida de que Deus é o dono de tudo. Como diz também lá no Salmo 24, versículo 1, dele, tudo é de Deus, tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele. O dízimo é uma demonstração material da fé, é um ato efetivo e concreto da mordomia, pois ao devolver o que é de Deus, o ser humano reconhece que do Senhor é a terra, toda a sua plenitude e todos os que nela habitam. Salmo 24, versículo 1. O dízimo é um ato de gratidão a Deus, fidelidade e compromisso, além de demonstrar honestidade, e também é um indicador de moralidade. Olha só que coisa importante. Você já parou para pensar nisso? Então vejamos, o que a Bíblia diz sobre o dízimo?
No Antigo Testamento nós vemos ali quando Caim e Abel foram oferecer o dízimo. Está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 3 ao versículo 8. Nós vemos também que Abraão deu o dízimo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Nós podemos ver também em Gênesis 28, o versículo 18 ao 22, falando sobre Jacó e também muitos outros, como Moisés, em Deuteronômio 26, 1 a 15. No Novo Testamento, lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 10, fala que Abraão ofereceu deu o dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque, e diz que Jesus ele era segundo esta ordem de sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, ele não tinha princípio e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, verso 3. Então vejamos uma coisa muito importante. Lá em Mateus 23, 23 e 24 fala sobre Jesus e o dízimo. Também vemos os dízimos nas epístolas, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. O dízimo ele deve ser entregue, deve ser devolvido ao Senhor, né, as ofertas, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, quando você vai entregar o seu dízimo a Deus, você não faz com tristeza. É melhor você não dar nada. Não. Vou dar 10%, isso vai me fazer falta. Ficar com o coração pesado. Você trazer seu dízimo, trazer sua oferta. Vou dar essa oferta aqui de amor. Mas vai me fazer falta. Eu vou comer, vou deixar de comprar uma carne, um pão, um leite para as crianças, porque vou dar essa oferta na igreja. Não, porque eu tenho que ser fiel. Não, meu amigo, assim você está até entristecendo o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Porque se você fica triste, porque você está tirando do seu filho, da sua filha, do seu bolso, de uma despesa, de uma conta que você ia pagar, para você dar a Deus, para você devolver a Deus, ou você dar uma oferta ou dar o dízimo, na verdade você não está agradando a Deus. Na verdade você está entristecendo ao Senhor. Mas que a sua oferta, o seu dízimo, ela seja com alegria, seja com um espírito voluntário, um coração voluntário. É isso que Deus quer da gente. A Bíblia diz, um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Deus, ele achou Davi segundo o seu coração, porque Davi ele era uma pessoa simples, ele era muito transparente, ele era muito espontâneo, ele era ele mesmo. Quando ele pecava contra Deus e ele chegava diante do Senhor, ele dizia, Senhor, pequei, contra ti eu pequei. Ele não omitia, não escondia, até porque não dá para esconder nada de Deus, na verdade. Então, por isso Davi foi achado segundo o coração de Deus, porque ele era sincero. Ele era sincero. E Deus, ele gosta disso, ele gosta da nossa sinceridade. Seja sincero, não faça como Ananias e como Safira, que nos tempos dos apóstolos, ninguém tinha o que era seu como somente seu, mas tudo era de todos. Então, muitas pessoas vendiam suas casas, suas propriedades, traziam dinheiro e colocavam nos pés dos apóstolos para ser repartido com todos. Quem tinha duas casas, repartia uma para quem não tinha. Entendeu? E aí Ananias e Safira venderam a propriedade e chegaram e não trouxeram o dinheiro todo. Então eles estavam mentindo, achavam que estavam mentindo para Pedro, mas o próprio apóstolo falou, você não mentiu para mim, você mentiu ao Espírito Santo. E eles caíram fulminados na mesma hora. Então, não faça algo omitindo, mentindo, pensando que está enganando a Deus, ao seu pastor, ao seu marido, sua esposa. Não faça isso. Mas seja sincero, seja verdadeiro e espontâneo, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 41 e 44, nós vemos essa passagem da mulher que depositou ali tudo que ela tinha. Só tinha 2 moedinhas e era tudo que ela tinha.
Então, isso nos dá um exemplo que de fé. Não que você tenha que dar tudo que você tem, mas é a atitude, é o gesto, é o que está no coração, o propósito no coração. Isso é que é importante. A obra de Deus na terra depende de pessoas fiéis para se manter, pois tem que se pagar água, luz, imposto, taxas. Então, são muitas as contas que a igreja tem que pagar. Se você for fiel no seu dízimo e devolver 10% que é do Senhor, a obra de Deus vai crescer, poderá ser financiado missões no exterior ou até mesmo no seu país, e poderá ser assalariado os obreiros que precisam, poderá ser dado ajuda, oferta às viúvas e aos órfãos, cuidar das pessoas necessitadas, pessoas menos favorecidas da igreja e até da comunidade onde a igreja está situada. O que acontece quando o crente... Acabou? Desligou? Eu ia falar pra você, mas